Quantas vezes você já se surpreendeu ao perceber que, mesmo aqueles que caminham bem perto da verdade, podem ser dominados por desejos ocultos? É impressionante como o coração humano consegue esconder intenções, até mesmo nas pessoas mais próximas de Deus. E quando essas intenções vêm à tona, revelam algo que pode nos chocar, confrontar e até nos fazer enxergar nossa própria vida de um jeito diferente. O que você vai ouvir hoje não é apenas mais um relato antigo ou uma cena distante perdida no tempo. É algo vivo, atual e profundamente revelador. É o tipo de situação que nos faz parar e pensar: será que eu também faria o mesmo? Será que, no fundo, guardo os mesmos anseios? Porque às vezes, sem perceber, podemos estar pedindo a Deus coisas que carregam muito mais do nosso ego do que da vontade dele. Existe um momento nos evangelhos que deixa claro o contraste entre o que Jesus oferecia e o que alguns dos seus seguidores buscavam. Um momento de tensão, de surpresa e até de vergonha, mas também um momento cheio de ensinamentos, que expõe como Deus lida com nossos pedidos equivocados e como Ele nos chama a algo maior, mais profundo e totalmente transformador. O que aconteceu ali não é apenas uma história para ser lida, é uma lente através da qual podemos enxergar nossos próprios desejos mais escondidos. Você vai se surpreender, vai se sentir confrontado, mas também encontrará esperança e direção. Prepare-se, porque o episódio que vamos explorar hoje vai desafiar a sua forma de orar, de pedir, de sonhar e até de entender o que significa seguir verdadeiramente a Cristo. Jesus caminhava decidido rumo a Jerusalém. Não era apenas mais uma viagem. Não era um simples deslocar-se de uma cidade a outra. Era a marcha final do Cordeiro rumo ao altar do sacrifício. O ar estava carregado de expectativa. Os discípulos o seguiam com um misto de temor e esperança, tentando entender cada palavra, cada gesto, cada olhar do Mestre. Ele já havia falado do que o aguardava: rejeição, dor, sofrimento, morte. Mas no coração deles, a compreensão era parcial, como quem olha um espelho embaçado. Enquanto os passos ecoavam pela estrada, havia silêncio, mas também pensamentos não ditos. Eles sabiam que Jerusalém era o centro de poder, a cidade santa, o palco das maiores decisões. E no íntimo de cada um, talvez houvesse a esperança de que aquele fosse o momento em que Jesus finalmente se revelaria em glória, derrubando inimigos, estabelecendo o reino de Deus diante dos olhos de todos. E foi nesse clima que dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, tomaram coragem e se aproximaram. Eles não eram discípulos distantes, eram do círculo íntimo, aqueles que presenciaram momentos únicos, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração no monte. Tinham visto Jesus em glória, tinham visto milagres, tinham escutado segredos. Sentiam-se próximos o bastante para ousar pedir. Eles chegaram com reverência, mas também com ousadia. Disseram: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. Era como se dissessem: Senhor, antes mesmo de falarmos, dá-nos um sim. Confia no nosso desejo, aceita nossa súplica. Havia algo de ousado, mas também de humano nesse jeito de se aproximar. Jesus, com sua infinita paciência, não os repreende de imediato. Ele poderia ter encerrado a conversa ali, exposto a vaidade deles diante de todos, mas não fez isso. Ele olha com amor e responde com uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós: o que vocês querem que eu faça por vocês? E então, como quem revela o que estava escondido no coração, eles abrem o pedido: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Silêncio. Talvez os outros discípulos tenham ficado perplexos, ou talvez indignados. Como podiam Tiago e João, os companheiros de tantas caminhadas, fazer um pedido desses? Não estavam ouvindo?
Não tinham entendido o que Jesus vinha repetindo sobre cruz, sobre dor, sobre entrega. Esse pedido tão direto, tão ambicioso, escancara algo que ali estava, latente. O desejo humano por honra, reconhecimento, grandeza. Eles não pediram para servir mais. Não pediram para suportar melhor as provas. Não pediram sabedoria para compreender a missão. Pediram tronos, pediram destaque, pediram glória. E aqui está o peso da cena. Eles não eram fariseus, não eram líderes religiosos sedentos por poder. Eram discípulos. Homens que haviam deixado as suas redes, suas famílias, suas rotinas para seguir o Mestre. Mas mesmo assim, ainda carregavam dentro de si o eco da ambição humana. Se olharmos com sinceridade, veremos que esse episódio é um espelho. Quantas vezes seguimos Jesus com os lábios, mas em secreto desejamos posições de destaque? Quantas vezes pedimos a Deus não o que Ele quer, mas o que nosso coração sonha em termos de honra, reconhecimento ou vantagens? Tiago e João nos representam aqui. Homens apaixonados por Jesus, mas ainda em processo de transformação. Jesus não os ignorou, não riu do pedido, não os rejeitou. Ele usou esse momento para ensinar, não só a eles, mas a todos nós. Antes da resposta que viria, o cenário nos mostra o contraste entre a missão de Cristo e as expectativas humanas. Enquanto ele caminhava para a cruz, eles sonhavam com tronos. Enquanto ele falava de sacrifício, eles pensavam em glória. Enquanto ele se entregava por amor, eles buscavam destaque pessoal. É esse pano de fundo que torna a cena tão poderosa. Ela revela a distância entre o coração do Mestre e o coração dos discípulos, mas também abre espaço para a paciência divina, que transforma corações vaidosos em servos fiéis. Porque, no fundo, não é apenas a história de Tiago e João, é a nossa história. É sobre a tensão que carregamos entre querer seguir a Jesus e, ao mesmo tempo, querer que Ele realize nossos sonhos pessoais. É sobre a luta entre o chamado para servir e o desejo de ser servido. É sobre a cruz que pesa e o trono que seduz. E é nesse contexto que Jesus vai responder. Uma resposta que não apenas marcou Tiago e João, mas que ecoa até hoje como um chamado radical ao discipulado. O silêncio que seguiu ao pedido de Tiago e João parecia pesar no ar. Eles haviam exposto o coração de uma forma tão crua, tão direta, que não dava para disfarçar. Não era um pedido por entendimento, nem por força espiritual, nem por coragem para enfrentar o que viria. Era um pedido por glória, por posição, por tronos. E isso, vindo justamente de quem estava tão perto de Jesus, causava espanto. Como podiam eles, que haviam visto a transfiguração no monte, que tinham presenciado a glória de Cristo em um lampejo celestial, ainda assim sonharem com cadeiras de poder? Como podiam eles, que ouviram da boca do Mestre palavras sobre cruz, dor e rejeição, estarem tão focados em si mesmos? Esse choque não é apenas contra Tiago e João, é contra nós também. Porque, se formos sinceros, não é exatamente isso que muitas vezes fazemos? Não pedimos em nossas orações para estar em lugares de destaque? Não sonhamos com reconhecimento, com aplausos, com bênçãos que, no fundo, estão muito mais ligadas ao nosso ego do que ao reino de Deus? O coração humano tem uma tendência perigosa: transformar até mesmo a fé em um caminho para a própria exaltação. A ambição se veste de espiritualidade, o desejo de grandeza se disfarça de devoção, e logo estamos pedindo tronos, mesmo quando seguimos um rei que carrega uma cruz. Os outros discípulos, ao ouvirem o pedido dos dois irmãos, se indignaram. Não era apenas ciúme, mas talvez também porque se viram refletidos naquele desejo. O texto de Marcos deixa claro que houve indignação, mas não porque eles fossem melhores, mais humildes ou mais espirituais. A indignação vinha porque todos, de alguma forma, carregavam dentro de si o mesmo anseio: ser o maior, ter mais destaque, ser reconhecido. Tiago e João apenas tiveram a ousadia
de falar em voz alta o que os outros guardavam em silêncio. E aqui está o choque maior. Jesus não escolheu homens perfeitos, já livres de egoísmo e vaidade. Ele escolheu homens comuns, como eu e você, cheios de sonhos confusos, de desejos contraditórios e de expectativas terrenas. O pedido deles não pegou Jesus de surpresa. Ele sabia o que havia no coração dos seus discípulos, assim como sabe o que há no nosso. O choque do pedido é duplo. Primeiro, porque revela o quanto o coração humano é inclinado à busca de poder. Segundo, porque revela a paciência e a misericórdia de Jesus. Ele poderia ter rejeitado os dois ali mesmo. Poderia ter dito que não eram dignos de andar com ele. Mas, em vez disso, ele usou a ocasião como uma oportunidade de ensino. E nesse ensino, descobrimos algo precioso. Jesus não apenas aponta nossos erros, ele os transforma em lições que moldam o nosso caráter. O pedido de Tiago e João serviu como cenário para que todos os discípulos, e nós também, entendêssemos o que significa ser grande no reino de Deus. Imagine a cena. De um lado, a expectativa de tronos, de glória, de prestígio. Do outro, a realidade da cruz, do sofrimento, da entrega total. O contraste é tão forte que chega a ser desconfortável. É como se os discípulos estivessem caminhando em uma direção e Jesus em outra completamente oposta. E é justamente esse desconforto que torna o episódio tão poderoso. Ele nos obriga a encarar uma pergunta incômoda. O que realmente eu busco ao seguir a Cristo? Busco apenas bênçãos? Busco status espiritual? Busco reconhecimento? Ou estou disposto a abraçar a cruz, a servir, a me esvaziar, a perder para ganhar? O pedido nos choca porque desmonta a ilusão de que seguir Cristo automaticamente nos torna diferentes dos outros homens. Não. Seguimos com nossas ambições, nossos desejos, nossas contradições. A diferença é que, diante de Jesus, esses desejos são expostos. E, uma vez expostos, podem ser tratados. O choque não está apenas no pedido, mas também na resposta que Jesus daria em seguida. Uma resposta que não apenas corrigiria Tiago e João, mas redirecionaria toda a lógica do poder e da grandeza. Uma resposta que ecoa até hoje e que continua nos desafiando. No reino de Deus, ser grande não é ocupar o primeiro lugar, mas tornar-se servo de todos. Mas antes de chegarmos à resposta, precisamos deixar que o peso desse pedido nos atinja. Precisamos olhar para Tiago e João e reconhecer que, muitas vezes, nós também somos eles. Nós também pedimos por tronos, quando deveríamos pedir por cruz. Nós também sonhamos com aplausos, quando deveríamos sonhar em servir. Nós também buscamos reconhecimento, quando deveríamos buscar apenas agradar ao Pai. O choque do pedido não está apenas no que eles disseram, mas no que ele revela sobre todos nós. É como se o texto fosse um espelho, nos mostrando o quanto precisamos ser transformados, o quanto ainda precisamos aprender, o quanto precisamos deixar que o Espírito Santo mude nosso coração, tirando de nós a ambição e colocando em nós a humildade de Cristo. Diante do pedido ousado de Tiago e João, Jesus não reagiu com ira nem com rejeição. Ele não levantou a voz, nem os humilhou diante dos outros discípulos. Pelo contrário, sua resposta foi carregada de paciência, mas também de um peso espiritual tão profundo que atravessa gerações até chegar a nós. Primeiro, ele os confronta com a verdade. Vocês não sabem o que estão pedindo. Essa frase já é, por si só, um abalo. É como se Jesus dissesse: vocês falam de glória, mas não entendem o preço dela. Vocês sonham com tronos, mas ignoram que antes há um cálice a ser bebido e uma cruz a ser carregada. E então, ele lança a pergunta que ecoa como um desafio. Podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com o que vou ser batizado? O cálice, no contexto bíblico, simboliza sofrimento, provação, a justa medida da ira de Deus contra o pecado que Jesus estava prestes a carregar sobre si. O batismo aqui não era de água, mas de dor, de imersão total na entrega, de mergulho profundo no sofrimento que o aguardava na cruz. Tiago e João,
Sem compreender a profundidade da pergunta, responderam prontamente: podemos. Talvez acreditassem que Jesus estava falando de desafios comuns, de lutas externas, de batalhas que qualquer discípulo deveria enfrentar. Não tinham ideia do peso do que afirmavam. E então, Jesus declara algo que não era apenas resposta para eles, mas também profecia. De fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, e serão batizados com o batismo com o que vou ser batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Aqui está o coração da resposta. Jesus deixa claro que seguir a Ele não é caminho de honra, mas de sacrifício. Não é sobre conquistar posições, mas sobre entregar a vida. Tiago e João, mais tarde, entenderiam isso na pele. Tiago seria o primeiro apóstolo a ser martirizado, morto pela espada de Herodes. Atos 12. João enfrentaria prisões, perseguições e o exílio em Patmos, onde receberia a revelação do Apocalipse. De fato, beberam o cálice. De fato, foram mergulhados em sofrimentos. Mas Jesus também esclarece: a glória que eles buscavam não estava disponível como prêmio por ambição. Os lugares de honra pertencem a quem o Pai determinou. Isso mostra que no reino de Deus não existe espaço para manipulação, favoritismo ou conquista humana. O Pai é soberano e tudo está em suas mãos. E, como se não bastasse, os outros discípulos começaram a se indignar contra Tiago e João. O ambiente ficou pesado. O ego ferido de uns encontrou eco no pedido ousado dos outros. Foi então que Jesus chamou todos para perto, como quem aproveita um momento de crise para ensinar a lição mais importante. Ele disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Essa resposta é um divisor de águas. Jesus pega o conceito de grandeza do mundo e o inverte completamente. No mundo, ser grande é estar acima, é dominar, é ser servido. No reino, ser grande é descer, é servir, é se entregar. O mundo busca tronos, Jesus aponta para a cruz. O mundo busca poder, Jesus fala de serviço. O mundo busca reconhecimento, Jesus fala de resgate. É impossível não se sentir confrontado por essas palavras, porque, se formos sinceros, ainda hoje muitos seguem Jesus pensando em glória, bênçãos, prosperidade, reconhecimento. Mas Jesus deixa claro: quem quiser ser grande, que sirva. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser glória, que abrace a cruz. E aqui está o mais impressionante: Jesus não apenas falou, ele viveu essa verdade. Ele, que tinha todo o poder, não buscou tronos terrenos, mas a obediência até a morte. Ele, que era Senhor de tudo, lavou os pés dos discípulos. Ele, que poderia ser servido pelos anjos, serviu a nós até o fim, entregando sua vida na cruz como resgate. A resposta de Jesus não foi apenas para Tiago e João, mas para todos nós. É um chamado radical, um convite para abandonar a lógica do mundo e abraçar a lógica do reino. É a revelação de que a verdadeira grandeza não está em subir, mas em descer. Não está em conquistar, mas em doar. Não está em receber, mas em se entregar. Essa resposta mexeu com os discípulos. Eles não esqueceriam essas palavras. Mais tarde, quando a igreja primitiva começou a se espalhar, não foi pelo poder de tronos ou pela força de espadas, foi pelo serviço, pela entrega, pelo sacrifício de homens e mulheres que compreenderam que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. E essa mesma resposta continua ecoando hoje, confrontando nossas orações, nossos sonhos, nossas motivações. Jesus continua perguntando:
Você pode beber o cálice? Você pode ser batizado com o meu batismo? E diante disso, somos chamados a refletir. Será que buscamos Jesus pelos tronos ou pela cruz? Quando olhamos para o episódio do pedido de Tiago e João, não podemos tratá-lo apenas como um erro isolado de 2 discípulos do passado. Seria fácil julgá-los e dizer: eu nunca faria isso, eu jamais teria tal ousadia. Mas a verdade é que esse texto nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer que muitas vezes carregamos os mesmos desejos. Quantas vezes nossas orações se parecem com as deles? Pedimos bênçãos, pedimos lugares de destaque, pedimos portas abertas, pedimos reconhecimento. E não há nada de errado em apresentar nossas necessidades diante de Deus. Ele é Pai, e como Pai amoroso, se importa com cada detalhe da nossa vida. Mas muitas vezes, o coração por trás dos pedidos revela que buscamos mais o nosso nome do que o nome de Jesus. Tiago e João queriam glória. Nós também muitas vezes queremos. Talvez não pedimos para sentar à direita ou à esquerda de Cristo em sua glória, mas pedimos para ser vistos, admirados, respeitados, exaltados. Queremos que nossas escolhas sejam reconhecidas, que nossos esforços sejam aplaudidos, que nossa fé seja notada. No fundo, ansiamos por tronos em miniatura no nosso dia a dia. Mas a lição de Jesus é clara. Quem quiser ser o maior, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Isso não é apenas uma frase bonita para ser repetida em sermões. É um chamado radical que inverte completamente a lógica do mundo. No mundo, o maior é quem está no topo. No reino, o maior é quem está aos pés. No mundo, grandeza é ser servido. No reino, grandeza é servir. No mundo, valor é medido pelo que você conquista. No reino, valor é medido pelo quanto você se doa. E aqui está o desafio: viver isso na prática. Não é fácil ser servo em uma sociedade que valoriza títulos, status e reconhecimento. Não é fácil se colocar em último lugar em uma cultura que ensina desde cedo a lutar pelo primeiro. Não é fácil abrir mão da glória pessoal quando tudo ao nosso redor nos empurra para buscá-la. Mas é justamente isso que nos torna discípulos de Cristo. Seguir não apenas as suas palavras, mas o seu exemplo. Jesus não apenas ensinou sobre serviço, ele viveu o serviço. Ele não apenas falou sobre entrega, ele se entregou. Ele não apenas disse para carregar a cruz, ele carregou a sua. E quando seguimos esse caminho, algo extraordinário acontece. Nossa vida começa a refletir a glória verdadeira, a que vem de Deus, e não a glória passageira dos homens. O mundo pode até não nos aplaudir, as pessoas podem até não reconhecer, mas no reino, cada gesto de serviço, cada ato de amor, cada renúncia silenciosa tem peso eterno. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas se eu não buscar meu lugar, ninguém vai olhar por mim. Jesus responde a essa ansiedade lembrando que os lugares de honra já estão preparados pelo Pai. Não é você quem conquista, não é pela força do seu braço, nem pelo tamanho da sua ambição. É Deus quem exalta no tempo certo. É Ele quem coloca cada um no lugar que foi preparado. A nossa parte é apenas servir com fidelidade. E servir não é algo distante ou inatingível. Servir começa no simples: oferecer ajuda a quem precisa, ouvir com paciência, abrir mão do próprio conforto para abençoar alguém, estender a mão ao necessitado, amar até quando não há retorno. Servir é colocar o outro acima de si mesmo, é viver como um reflexo do coração de Cristo no mundo. Essa é a lição que Tiago e João aprenderam. Eles pediram tronos, mas Jesus os ensinou a carregar a cruz. Eles sonharam com glória, mas Jesus os ensinou a servir. E no fim, suas vidas foram transformadas. Tiago entregou a sua vida em martírio. João se tornou o apóstolo do amor, escrevendo cartas que até hoje nos ensinam a servir e amar. O desejo de grandeza foi moldado pelo fogo do serviço. E nós? O que faremos com essa lição? Continuaremos pedindo glória? Continuaremos buscando reconhecimento? Ou aceitaremos o chamado radical de Jesus para sermos servos? A verdadeira glória não está em ser visto pelos homens, mas em ser aprovado por Deus. O verdadeiro trono não é o de honra humana, mas a promessa de estar eternamente com Cristo.
A verdadeira grandeza não é conquistada, é concedida por Deus àqueles que, em humildade, escolheram servir. Por isso a lição para nós hoje é clara. Ao invés de buscar os primeiros lugares, busque a cruz. Ao invés de lutar pelo trono, lute para amar. Ao invés de desejar reconhecimento, deseje servir. Porque no fim, o reino pertence não aos que buscaram ser grandes, mas aos que aprenderam a ser pequenos diante dos homens e grandes diante de Deus. Chegamos ao fim dessa jornada pelo episódio do pedido de Tiago e João. Um pedido ousado, inesperado, até escandaloso. Mas que, na verdade, não está tão distante de nós quanto gostaríamos de acreditar. Eles pediram tronos. Nós, muitas vezes, pedimos os nossos próprios tronos, ainda que em formas diferentes. Eles buscaram glória. Nós também, em tantos momentos, buscamos reconhecimento, aplauso, destaque. Mas, diante desse desejo humano, a resposta de Jesus ecoa como um raio que ilumina a escuridão. Quem quiser ser o maior, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essas palavras não são apenas uma repreensão aos discípulos, são um chamado eterno para cada um de nós. Porque o Evangelho não é sobre subir degraus de honra, mas sobre descer ao chão do serviço. O Evangelho não é sobre tronos dourados, mas sobre cruzes de madeira. O Evangelho não é sobre conquistar, mas sobre se entregar. E é essa mensagem que precisa queimar em nossos corações hoje. Não adianta vestir a capa de religiosidade se no íntimo ainda alimentamos a sede por poder. Não adianta falar em amor se ainda buscamos ser servidos ao invés de servir. Não adianta levantar mãos em louvor se os pés se recusam a caminhar até os necessitados. Jesus nos chama a algo maior, algo que o mundo jamais entenderá. Servir, para o mundo, é sinal de fraqueza. Para o reino, é sinal de grandeza. Humilhar-se, para o mundo, é derrota. Para o reino, é vitória. Perder a vida para o mundo é o fim da vida. Para o reino, é o início da vida eterna. Tiago e João aprenderam essa lição com a própria vida. Eles descobriram que o caminho da cruz não é um atalho para a glória, mas o único caminho para a verdadeira glória. E nós, se quisermos ser discípulos autênticos, precisamos aprender também. Hoje, Jesus continua a nos perguntar: você pode beber o cálice que eu vou beber? Você pode ser batizado com o meu batismo? Essas palavras não são sobre rituais, mas sobre disposição. Você está disposto a entregar a sua vida? Está disposto a servir quando ninguém aplaudir? Está disposto a ser fiel, mesmo quando não houver recompensas visíveis? Está disposto a carregar a cruz? A resposta a essas perguntas define se queremos apenas um lugar ao lado de Cristo na glória ou se realmente desejamos segui-lo pelo caminho estreito que leva à vida. E aqui está a beleza dessa conclusão. Jesus não exige perfeição para nos chamar. Ele chamou Tiago e João sabendo do ego escondido em seus corações. Ele nos chama também sabendo de nossas fraquezas, de nossas contradições, de nossos desejos por tronos. Mas Ele não nos deixa como estamos. Ele transforma, Ele molda, Ele pega nosso ego e o coloca sobre a cruz até que aprendamos a viver, não mais para nós, mas para Ele. E é essa transformação que precisamos buscar. Não mais pedir como Tiago e João pediram, mas pedir como Jesus pediu em Getsemane: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o pedido que agrada ao coração de Deus. Esse é o pedido que muda tudo. Por isso, que ao sairmos deste momento, possamos fazer uma escolha diferente. Não mais buscar os primeiros lugares, mas buscar a humildade. Não mais desejar tronos, mas abraçar a cruz. Não mais lutar por reconhecimento, mas viver para servir. Porque a verdadeira grandeza está em se parecer com Jesus. E quando esse dia chegar, o dia em que estivermos diante do Pai, não fará diferença se estivermos à direita ou à esquerda, se fomos vistos ou esquecidos, se fomos aplaudidos ou ignorados. O que importará será ouvir a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel.
entra no gozo do seu Senhor. Esse é o verdadeiro trono, esse é o verdadeiro lugar de honra. Esse é o verdadeiro prêmio. Portanto, escolha hoje o caminho do serviço. Escolha hoje o caminho da entrega. Escolha hoje o caminho da cruz. Porque quem escolhe esse caminho encontra a vida verdadeira e eterna no reino de Deus.